Vamos começar imaginando a seguinte situação. Então, 3 pessoas sentadas na mesa, conversando. Quem são essas pessoas? Um pai e 2 filhos. Nessa reunião, vamos chamar assim, eles estavam decidindo como é que seria a safra. Se eles iam investir numa determinada área ou se iam priorizar a operação e iam manter sem investimento. Um dos filhos, ele queria crescer e estava priorizando o investimento, e o outro, mais conservador, queria segurar e priorizar a operação. O pai queria ver quais os argumentos cada filho tinha para trazer a sua opinião e para também embasar qual seria a tomada de decisão que eles iam seguir. Moral da história, eles levantaram sem decidir nada e é aí que tá. Isso é mais comum do que parece. Na maioria das fazendas, as decisões elas não são tomadas em reunião. Elas são tomadas no dia a dia, ao decorrer, conforme as coisas vão acontecendo. Ou seja, a decisão ela acontece no meio do problema. Então, no meio da pressão e no meio da rotina. E aí, quando os donos ou os sócios, seguindo a nossa classificação, eles sentam para conversar, já tem tensão, já tem opinião formada, já tem um clima desagradável e, inclusive, já tem desgaste. E aí, quando eles decidem falar disso, já não é mais alinhamento, aí passa a ser um confronto. E existe um padrão muito claro que deixa a fazenda chegar até nesse ponto. E qual que é esse padrão? As decisões elas são tomadas por quem tem mais força na família e não necessariamente para quem está mais por dentro da operação, quem entende melhor do negócio, quem está acompanhando os números no dia a dia. Ou seja, é um pai que está por trás da operação, mas já não está inserido no dia a dia. Ele acaba tomando a decisão, mas quem tem o controle são os filhos. Mas por ele ter tocado o negócio até aquele momento, é ele que acaba decidindo. Não necessariamente pode ser a melhor decisão do momento. Consequência disso, o dinheiro entra e sai sem critério, sem definição do que da fazenda e o que é de cada um, e as expectativas sobre herança, sobre participação e sobre crescimento, elas nunca foram pautadas e colocadas na mesa para conversarem com clareza sobre esses assuntos. E aí, quando aparece um conflito, esse conflito ele é tratado de maneira de relacionamento, quando na verdade é um problema estrutural. E o erro, ele não é a falta de conversa. O erro, ele é a falta da estrutura da conversa. Porque conversar, todo mundo conversa na hora do almoço, no corredor de casa, quando tá dentro do carro, no meio do curral. Essas conversas acontecem toda hora. Mas aí que tá, isso não é gestão. Isso é só uma troca de opinião. E aí é um tema que é até engraçado, gerando um paradoxo. Porque se todo mundo sabe que essas conversas elas são importantes, por que ninguém faz? E aqui eu vou te falar. São 3 motivos. O primeiro, que é cultural. O segundo, que é técnico. E o terceiro, que é emocional. Agora eu vou falar de cada um deles. Então, o primeiro, que é o problema cultural. Existe uma crença muito comum entre os negócios familiares. Eu acho que a gente pode falar que no agro é um pouco mais forte. Toda vez que a gente vai falar de dinheiro com a família, com os sócios, com os filhos, isso pode acabar gerando uma briga. E é aí que tá o irônico da coisa, que é justamente por não falar disso e não deixar tudo muito claro que as brigas acontecem. E aí essas brigas elas podem vir depois de anos, depois de muita mistura, muita gente trabalhando, misturando sem saber o que é de cada um, o que é da fazenda, o que é patrimônio, enfim. E aí a gente entra no segundo motivo, que é o técnico, que entra como as pessoas elas não sabem como conduzir essa reunião familiar. Então, quando elas sentam para conversar, geralmente é sem pauta prévia, sem critério, sem facilitação. Ou seja, no final, a conversa acaba virando um desabafo ou acaba virando cobrança de cada uma das partes. E aí, no meio dessa cobrança e desabafo, todo mundo aprende que não vale a pena lidar com isso, que não vale a pena nem tentar. E o terceiro motivo é o emocional, porque essa conversa ela exige que todo mundo que está participando dela exponha insegurança, exponha conflito e principalmente que exponha expectativa.
E muitas vezes a família prefere conviver com um problema do que admitir que ele de fato existe. E aí começam os sinais, os problemas começam a aparecer. Então, uma simples decisão, que era para ser simples na verdade, começa a virar briga, um investimento trava, e a responsabilidade do que cada um tinha que ter acaba ficando confusa. E é aí que tá, o problema deixa de ser técnico e vira totalmente pessoal. E quando vira pessoal, fica muito mais difícil de resolver. E por que isso acontece? Porque a fazenda ela foi crescendo em cima de uma estrutura relacional que no final nunca foi organizada. Então, é uma expectativa de herança que nunca foi dita, uma participação nos lucros que nunca foi definida e uma retirada que nunca teve critério. E aí, quando a operação ela chega num determinado limite, tudo isso aparece de uma vez. E é aqui que entra um detalhe que pode mudar o jogo, que é que a família ela não precisa de mais conversa. A família precisa conversar melhor. Isso ela precisa. Ou seja, ela precisa de método, de estrutura e de momento certo para conversar. Ou seja, definir uma reunião familiar. Mas essa reunião familiar, ela não pode virar terapia em grupo. Não é uma assembleia e não é confissão generalizada de todo mundo falando onde errou, acha que errou, onde acha que está errado. É uma reunião de sócios, onde os sócios são membros da mesma família. E é aí que nesse momento a gente tira a emoção e coloca a clareza no meio da decisão. E nessa reunião, aí é onde cada um vai entender o seu papel, ou seja, o papel de cada um dentro da operação, da família, da fazenda, a sua responsabilidade e até onde vai o seu poder de decisão individual. E isso muda completamente o nível do negócio. Agora vamos voltar naquele exemplo que eu tinha começado, do pai e os 2 filhos estavam sentados na mesa. Nesse caso, eles não tinham um problema de capacidade, eles não tinham um problema de conhecimento, mas eles tinham um problema de estrutura. E vamos imaginar que eles identificaram esse problema de estrutura e passaram a fazer reuniões trimestrais para começar o negócio, começar a fluir. E nessas reuniões trimestrais, que depois que começou a dar certo, passaram a ser reuniões mensais. Então a reunião tinha pauta definida e os números estavam na mesa, ou seja, os dados que vinham do campo para ajudar na tomada de decisão. E aí um negócio começou a acontecer, uma coisa diferente. As decisões começaram a ser tomadas e tudo isso sem briga. Olha que bom. E não porque eles passaram a concordar em tudo que era dito dentro da reunião. Não é isso. Mas é porque eles começaram a tomar decisão em base em algo concreto. Então, os problemas que todo mundo sabia que tinha e os dados que todo mundo ficou sabendo por conta das reuniões. E é aí que tá. Se você se vê nesse problema, a gente não precisa complicar para resolver. A gente pode começar bem simples. Mas não é porque é simples que pode ser feito de qualquer jeito. Tem que fazer certo, tem que fazer direito. Então são 4 coisas fundamentais. A primeira, que é a periodicidade. Então ela tem que ter uma frequência definida. Ou seja, não pode ser quando sobrar tempo, que é igual a gente já falou em vídeos passados, o tempo nunca sobra. Uma reunião trimestral, igual eu já falei, ela já começa a mudar o jogo. E depois que tiver tudo rodando liso na trimestral, aí a gente passa para mensal. E aí é um outro nível. Então, o segundo passo, ou o segundo critério, antes da reunião, as pautas precisam já estar definidas, ou seja, então vai ter a reunião em determinado momento, mas todo mundo já sabe o que vai ser dito nessa reunião, porque aí fica concreto, e a gente consegue ter uma base do que vai ser decidido lá, porque aí que tá, a gente não pode entrar numa reunião sem saber o que vai ser dito. Em todas as reuniões que a gente vai, seja de negócio, seja de uma compra, enfim, qualquer reunião que a gente for participar de fora de um negócio familiar, a gente sabe o que vai ser dito. E dentro da fazenda não pode ser diferente. E isso também já elimina a fala de não, eu não falei lá na reunião porque eu não lembrei. Não, todo mundo já estava com a pauta, então o que tinha que ser dito já estava definido e o que não foi dito é porque comeu bronha. O terceiro critério é ter o número na mesa, ou seja, os dados já têm que estar tabulados e na mão de todo mundo. Não precisa estar na mão de todo mundo, mas ele tem que ser no mínimo compartilhado naquele momento. Vou dar um exemplo, se o assunto for retirada, na fazenda identificaram que as retiradas estavam sem critério. Então, para isso, a gente tem que ter o caixa na mão. Outro exemplo, se for fazer um investimento, a gente tem que ter, no mínimo, a projeção desse investimento.
E se for a participação nos lucros, ela tem que ter no mínimo um critério definido para cada um. Porque se a gente não tem todos esses dados, esses exemplos foram meramente ilustrativos. Mas se a gente não tem os números para chegar numa decisão, aí vira só uma disputa de opinião, que quem acha melhor o quê. E o quarto critério, o quarto passo, que é muito importante, não é porque ele é o quarto que ele é menos importante, mas é a separação dos papéis. Ou seja, dentro da reunião, o pai e o filho ou os filhos, eles passam a ser sócios. Então, todo mundo ajuda na tomada de decisão. Outro exemplo, se for só o marido e mulher, então, nesse momento, deixa de ser marido e mulher e passam a ser sócios. E isso não é para diminuir o afeto, não é isso. É justamente para proteger a relação, porque aí fica muito claro que a decisão ela está sendo tomada numa lógica dentro do negócio e não em hierarquia familiar, até porque o pai ganharia e, bom, na maioria dos casos, pelo que eu escuto falar, a mulher ganharia, né, se fosse uma reunião de marido e mulher. Ah, e um bônus aqui, lembrando que todas as decisões tomadas durante essa reunião, elas têm que ser anotadas, todas as decisões, de quem vai fazer o quê, até quando tem que acontecer, quem que vai acompanhar o serviço, enfim, por aí vai. Porque uma reunião sem encaminhamento é a mesma coisa que nunca ter acontecido. E quando essa reunião mensal, trimestral, enfim, como vocês acharem melhor, e quando essa reunião ela passa a acontecer de forma consistente, então ela entrou no modelo de negócio da família, algumas coisas começam a mudar. Primeiro que as decisões param de ser tomadas no meio do olho do furacão. E elas não são mais tomadas no corredor, na hora do almoço ou no impulso. Tem lugar e hora certa para a tomada de decisão. As decisões elas também passam a ter critério. E os conflitos que eram subterrâneos, vamos dizer assim, o conflito começa a aparecer dentro de um lugar adequado aonde ele possa ser resolvido, antes de virar um problema enorme que gera até uma briga familiar e a gente resolve separar tudo. E principalmente, a expectativa de cada um começa a ser calibrada com a realidade do negócio, então não tem susto. E talvez o efeito mais importante é que a fazenda começa a operacionalizar com uma governança real, então com critério, com método e com separação de o que é decisão da família e o que é decisão do negócio. E agora fazendo um resumão, muita fazenda quebra não por falta de produção, mas por falta de alinhamento. E esse alinhamento ele nunca vai acontecer sozinho, ele precisa ser construído, porque se você não criar esse espaço, provavelmente o conflito vai criar. E agora, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, dá um joinha aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. Ah, e aproveitando, me responde aqui. Na sua fazenda, as decisões importantes, elas acontecem no improviso ou já tem um critério definido? Isso aí.